Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui a nossa aula número 1 da apostila número 6. Então, concluído o nosso primeiro bimestre, apostila número 4, perdão, apostila número 5, nós iniciaremos hoje a apostila número 6, a nossa aula de Sociologia, a nossa primeira aula, ok? Eu gostaria de espelhar aqui para vocês o nosso sumário, só para que vocês tenham ideia de quais serão os temas e as reflexões que nós vamos estabelecer nessas 8, 9 aulas que nós teremos ao longo do bimestre. Tudo indica que essas aulas serão de fato remotas, portanto online. Eu decidi no primeiro momento fazer a gravação dessa primeira aula e até para indicar a vocês alguns caminhos, ok? E ao vivo, de repente, numa aula um pouco maior, a gente poderia acabar se estendendo muito, haja vista da densidade do tema. Então, se vocês observam aqui, o tema geral, a problemática da nossa aula, das nossas aulas no bimestre, melhor dizendo, ela será a temática sobre a globalização. A globalização, ela é vista a partir de uma série de perspectivas. Uma globalização econômica, como é o caso da nossa reflexão, mas uma globalização cultural, uma globalização linguística, essa globalização comercial, ou seja, a globalização proporcionada pela tecnologia. Então, a globalização ela é vista e pode ser compreendida a partir de uma série de possibilidades. A nossa visão sobre a globalização ela vai estar direcionada especificamente, a partir da nossa proposta, para as questões econômicas, ok? Por isso que nós vamos estudar, ainda que brevemente, porque essa parte mais histórica, por vezes, se estuda mais na própria geografia e também na própria história, com a disciplina de história, mas nós vamos ter que passar por essa parte para que a gente possa entender a formação disso que se chama globalização, ou passou a se chamar de globalização econômica. Posteriormente, nós vamos, no segundo momento, passado a ideia, né, e a reflexão da formação, nós vamos ver as características da globalização econômica. Vocês percebem ali a partir da página 13. O fato é que a formação disso que se chama de mundo global tem uma data de nascimento. É verdade que muitos pensadores, estudiosos da área, tentam entender esse movimento de interação global entre as nações desde do século XV, século XVI. Há quem diga que a globalização ela teria iniciado já com as grandes navegações, o que, por vezes, não se configura como um erro, ou nem como uma verdade absoluta. Mas, especificamente, a ideia de globalização econômica, ela inicia-se ali sobretudo, com a crise de 1929. E claro que, pós-crise de 1929, o mundo, ele vai, principalmente Estados Unidos e Europa, vão se adaptar a uma série de circunstâncias pelas quais serão obrigados a se readaptarem. E, posteriormente a 1929, nós temos ali a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, que também vai marcar uma grande perspectiva de transformação mundial, global, que vai culminar com esse fortalecimento de uma globalização econômica. Então, nesse primeiro momento, eu faria com vocês isso na sala, eu gostaria de proceder com a leitura aqui
Eu vou tentar ser o mais breve possível na leitura, porque leitura é sempre interessante que cada um possa fazer de uma maneira mais particular, pelo menos nesse momento, né? A sala de aula também é muito interessante, porque nós vamos refletindo acerca dos parágrafos, das ideias, mas aqui, como é mais um monólogo, ou seja, vocês estão escutando o professor e eu não tenho a possibilidade de escutar vocês, então eu vou tentar proceder com uma leitura um pouco mais rápida. Então vamos lá. Ó. A integração e a interdependência no mundo pós-guerra. Então a gente tem dois conceitos importantes ali: integração e interdependência. Um dos fenômenos sociais mais interessantes e influentes no mundo atual é a formação de blocos econômicos, como a União Europeia, fundada em 1992, e o Mercado Comum do Sul, Mercosul, fundado em 1991. Então, esse parágrafo ele vai apontar para um panorama geral daquilo que se compreende como integração, ok? Eu vou pular para o segundo parágrafo. De todo modo, na prática, a globalização econômica pode ser compreendida como sinônimo de integração e de interdependência. A integração significa o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países. Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre nações. Por sua vez, a interdependência significa o reconhecimento de que os acontecimentos econômicos, políticos, sociais e ambientais de um país afetam a realidade dos demais. Para entender por que isso ocorre, é preciso estudar quando e como a globalização começou historicamente. Vou tentar dar um exemplo bem rápido sobre a integração. Por exemplo, os países da América do Sul, nós que vivemos na América do Sul, para que a gente entre em outro país, para que a gente ingresse até outro país da América do Sul, nós não precisamos de visto. Até hoje ninguém entende porque o Ronaldinho Gaúcho estava com visto falsificado no Paraguai, quando na verdade não há necessidade de visto. Brincadeiras à parte, mas só para vocês perceberem que isso é uma característica da integração, ok? Ou seja, uma integração geográfica, de quebra de barreiras que impossibilitam os indivíduos a adentrarem em outros países que não sejam os seus. Acontece na Europa, ok? Com a União Europeia. Recentemente, o Reino Unido, com o Brexit, saiu da União Europeia. Então, essas barreiras, ou essa quebra de barreira que havia entre o Reino Unido e os outros países, isso já não vai existir mais, ok? E um exemplo de interdependência, no ano passado, fechou uma fábrica, ou uma ou duas fábricas de automóveis, ok, aqui no Brasil. Se eu não estou enganado, uma da Ford, outra da Volkswagen. O que isso significa? Será que isso afetou apenas e tão somente o Brasil? Ou esse fechamento é decorrente apenas da condição e da circunstância econômica do país onde essa fábrica estava instalada? Absolutamente não. O maior comprador de carro que o Brasil tem é a Argentina. A Argentina, ela está numa crise econômica muito acentuada. Significa dizer que os argentinos passaram a comprar muito menos carros do Brasil do que em outros momentos. Se passa a comprar menos carros do Brasil, e eles são os maiores compradores, o Brasil passa a fabricar menos carros. Se o Brasil passa a fabricar menos carros, isso significa que a demanda e a oferta elas não estão compassadas. Ou seja, claro que não é o único fator para o fechamento de uma fábrica, mas só para vocês perceberem a ideia de interdependência, como uma crise na Argentina e, obviamente, no Brasil também, uma crise econômica no Brasil, mas principalmente uma crise na Argentina de longa data, pode afetar o mercado interno no Brasil. Isso é muito interessante quando
nós nos deparamos com noticiários ou com conhecimento de determinadas crises em determinados países, crises econômicas, por vezes a gente acaba negligenciando isso, porque isso não faz parte da nossa realidade, ou que isso tem a ver comigo, né? Esse tipo de pensamento ele precisa ser modificado, porque com um mundo interdependente como o nosso, essa interdependência ela nos afeta diretamente. Então você tem, por exemplo, uma série de indivíduos, trabalhadores da fábrica da montadora que foram dispensados, mandados embora, etc. Né? Não sem resistência, etc. E tal. Mas você tem um mercado, ok, num determinado bairro e, coincidentemente, alguns trabalhadores dessa fábrica que moram lá no seu bairro sempre privilegiavam, né, e compravam ali os seus produtos na sua mercearia, no seu mercado do bairro. Acontece que eles perderam o emprego e você percebeu que eles já não estão indo mais lá. Ou você tem um restaurante e esses indivíduos que no final de semana, sei lá, iam até o seu restaurante não vão mais. Veja que a crise na Argentina, que afetou a montadora aqui no Brasil, que dispensou os trabalhadores, afetou você, que tem um restaurante ou um supermercado no bairro onde esses indivíduos moravam. Percebam que é um efeito cascata. Então, quando determinada crise econômica afeta um país, e nós, a princípio, achamos que não temos nada a ver com isso é um engano, porque isso pode estar nos afetando diretamente, ainda que eu não tenha consciência disso. Então, pensar numa crise lá no Japão ou lá na China, e essa crise não vai nos afetar, por exemplo, é um engano, porque a China é uma grande compradora de aves do Brasil, por exemplo. Né? Então, o mundo está interligado, o mundo é interdependente, ok? Então, depois vocês continuem aqui com a leitura, eu gostaria de frisar essa ideia aqui de integração e interdependência, tá? E agora vamos adentrar a uma questão mais histórica, tá? Ó, assim como ocorreu na Grande Guerra, 1914 até 18, os principais motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial foram econômicos. Os estragos causados pelos dois conflitos em território europeus fortaleceram a economia dos Estados Unidos da América. Isso porque esse país não foi palco do conflito e teve seu parque industrial preservado, ao contrário do que houve na Europa, que precisou reconstruir a sua estrutura produtiva, principalmente industrial, quase do zero. Então, a Segunda Grande Guerra, principalmente a Segunda Grande Guerra, claro que a Primeira também, mas sobretudo com a Segunda Grande Guerra Mundial, é a partir desse evento que o mundo vai começar a mudar drasticamente, principalmente porque os Estados Unidos da América, dada a sua condição de participante da guerra, porém não sofrendo qualquer investida militar, os Estados Unidos mantiveram ativas todas as suas indústrias. E com a Europa definitivamente destruída, os Estados Unidos vão se tornar a grande potência mundial, emprestando dinheiro para a Europa, reconstruindo a Europa e criando uma série de tratados que, obviamente, vão favorecer a Europa, mas os países europeus, sem condições de criar acordos de tal modo que eles deveriam aceitar os acordos mais do que barganhar acordos, eles vão aceitar as imposições dos Estados Unidos e os Estados Unidos vão, portanto, a partir do pós-guerra, tornar-se essa grande potência mundial econômica. E essa globalização econômica, ela se inicia justamente nesse momento, ou seja, ou se acentua principalmente nesse momento do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emprestando dinheiro, sendo o principal
principal produtor e o principal parceiro econômico da Europa. E os Estados Unidos vão enriquecer muito com essa prática. Diferentemente dos acordos posteriores à Grande Guerra, após a Segunda Guerra Mundial era preciso garantir de modo simultâneo a paz e a prosperidade econômica. Para esse fim, representantes de quase todas as economias do mundo, liderados pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, participaram de uma conferência histórica realizada em Washington, em 1944. Nesse evento foram estabelecidos os acordos de Bretton Woods. Esses acordos determinaram a liberação gradual do comércio internacional e o estabelecimento de regras para a circulação internacional de dinheiro, a adoção do dólar como moeda universal, e até hoje é assim, e a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, o estopim para o início do processo de globalização econômica. Entre as decisões dos participantes de Bretton Woods está a criação de 3 importantes instituições internacionais: o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, ou simplesmente Banco Mundial, ou BID, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércios, GATT na sigla em inglês. Ok, então nós temos aqui, ainda que brevemente, um movimento histórico muito importante, que é perceber como os Estados Unidos tornam-se essa potência mundial, ok? Antes de passarmos à reflexão da dominação econômica dos Estados Unidos, e nós veremos na próxima aula, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho de um livro, ok? Por sinal, diga-se de passagem, esse livro aqui é um livro didático chamado Sociologia em Movimento. Ele é só um adendo aqui, mas é um livro que é um dos livros que esse ano a Universidade Federal do Paraná está cobrando como obra obrigatória de sociologia. Caramba, mas é um livro didático, eles estão cobrando um livro didático? Não só um, mas três livros didáticos. Dois livros didáticos, ok? Então você tem uma ideia geral daquilo que a Universidade Federal do Paraná, na sua prova o geral, da qual todos fazem a primeira fase, das 5 questões de filosofia e 5 de sociologia, a gente tem já uma ideia geral do que eles podem cobrar. Ou seja, uma ampla variedade de assuntos, porque esses assuntos estão presentes dentro dos livros didáticos. Cabe ao candidato, ainda que difícil achar que, ou perceber ou pensar que o candidato lerá um livro didático inteiro, mas cabe ao candidato, ao vestibulando, ter uma noção geral das tratativas, dos assuntos dos livros, ok? E aí, nós temos aqui, ligado a esse assunto da globalização econômica, um ponto muito interessante. A globalização tem a ver com capitalismo, ok? E aí, o que é o capitalismo na sua essência? O capitalismo é um sistema socioeconômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e é movido pelo trabalho livre e assalariado. É também um sistema fundamentado na busca incessante por lucros, obtido primordialmente com a produção industrial e, cada vez mais, pelos setores de serviços e inovação. Pois bem, tendo conhecimento do que é o capitalismo, vamos a um outro parágrafo. Os momentos de crise do capitalismo podem ser causados por uma superprodução de mercadorias ou por especulações financeiras. Vocês vão entender por que nós alcançamos essa temática, ok? Então, os momentos de crise do capitalismo, eles ocorrem basicamente por 2 questões. Ou por uma superprodução de mercadorias, ou pela chamada e famosa especulação ou especulações financeiras. No primeiro caso, de superprodução de mercadorias, as mercadorias produzidas pelas empresas não encontram compradores suficientes, o que leva a perdas constantes e prejuízos. Foi o que ocorreu quando da crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então vejam que já em 1929 o mundo colapsa, os Estados Unidos entram num colapso, um colapso econômico, e vai fazer toda a diferença também o modo como os Estados Unidos saem
e superam essa crise para, em 45, já serem ser o principal agente financiador da Europa. Já no segundo, isto é, no segundo caso, de especulações financeiras, os empresários passam a investir no mercado de ações com expectativas de maiores ganhos futuros, retirando investimentos de outras indústrias. Esse movimento de especulação financeira conduz à criação de bolhas, ou seja, valores superestimados das mercadorias em decorrência da alta expectativa de ganhos futuros, que inevitavelmente acabam explodindo, pois os salários não acompanham essa alta nos preços e as mercadorias ficam inacessíveis para os consumidores. O que aconteceu na crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Perdão. Caminhando um pouquinho mais aqui, esse trecho aqui, depois eu posso passar para vocês, ele vai mostrar, nós vamos estudar, porque ele vai mapear como os Estados Unidos saem da crise de 29. Isso vai ser importante para a gente. Na próxima aula a gente se aproxima um pouco mais dessa temática, ok? Eu gostaria de terminar falando sobre as instituições de Bretton Woods, que nós lemos lá na nossa apostila, e complemento aqui com essa leitura. Em razão da Grande Depressão de 1929, que marcou os Estados Unidos e suas consequências associadas ao pensamento keynesiano, e nós vamos ver o pensamento keynesiano, e aos temores causados pelos regimes nazi-fascistas delegados nas ações das nações aliadas, entre os quais ainda estava a União Soviética, reuniram-se na cidade de Bretton Woods para estabelecer as regras comerciais e financeiras que iriam vigorar no mundo a partir do pós-guerra. Das reuniões realizadas em julho de 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra, surgiram as grandes instituições financeiras que até hoje balizam a economia global. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BID, posteriormente dividido, dando origem ao Banco Mundial e ao Banco para Investimentos Internacionais e o Fundo Monetário Internacional. Desde o início, contudo, ficou claro que essas instituições visavam antes atender aos interesses dos Estados Unidos e de seus principais aliados do que promover o equilíbrio econômico e o desenvolvimento social entre as nações. Assim, os países socialistas logo desistiram de participar das instituições de Bretton Woods, ao passo que, no decorrer dos anos, vários países periféricos, como o Brasil, tiveram suas políticas nacionais de desenvolvimento interrompidas quando, em função de problemas econômicos, precisaram buscar socorros nos recursos geridos por essas instituições. É sabido que o FMI, o Banco Monetário Internacional, empresta dinheiro aos países a um alto preço, a um alto custo, e o Brasil é um dos países que até hoje recorrem ao FMI como suporte econômico. Então, para fechar a nossa aula, ainda que a gente não tenha adentrado com tanta profundidade as minúcias desses acontecimentos históricos, a gente precisa entender que, em 1929, Estados Unidos, com a quebra da Bolsa, entrou em crise. Na próxima aula, nós veremos a recuperação dos Estados Unidos, como foi possível os Estados Unidos saírem da crise, para pouco tempo depois, em 1945, já serem a maior potência mundial, ou transformarem-se, a partir de então, na maior potência mundial. Ok? E aí nós vamos perceber que essa potencialização econômica dos Estados Unidos vai gerar, consequentemente, a isso que a gente chama de globalização econômica.